Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é as mentiras do bolsonarismo e as consequências da austeridade. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. O seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, eu disse que o título do vídeo desse canal era as mentiras do bolsonarismo e as consequências da austeridade. No título, eu vou colocar algo mais clickbait, né? Clickbait, é assim que fala em inglês, gente. I not speak English, viu? Eu vou colocar Damares Alves, a Ilha do Marajó e o pânico mora em torno das crianças, alguma coisa assim, né? Porque, veja, nos últimos dias voltou a circular uma fake news bem conhecida. Antes de eu tecer as considerações que eu quero só mostrar um fio para vocês que desmente essa fake news. Só um momento. Vamos acompanhar aqui esse fio muito importante do Brasil de Fato. Diz o Brasil de Fato no título, né? De novo, Damares e o Marajó. Alvo de uma nova mobilização da extrema-direita nas redes sociais e na mídia tradicional, o programa Abraço o Marajó, lançado por Damares Alves em 2022, foi alvo de uma série de denúncias por irregularidade e fake news, notícias falsas. Relembre a história, entenda. Na época, Damares Alves era ministro dos Direitos Humanos do ex-presidente fascista Jair Bolsonaro. O programa foi suspenso em setembro de 2022 pelo presidente Lula PT, mas por que a gente está falando disso agora? Uma cantora gospel fez ressurgir o assunto nas redes sociais depois de cantar uma música com denúncias e problemas sociais e ambientais da Ilha do Marajó, no Pará. Isso serviu de gatilho para uma mobilização da extrema-direita por parlamentares bolsonaristas, influencers e robôs compartilhando de novo fake news sobre a Ilha do Marajó. O tal vídeo, gente, que foi divulgado em massa é um vídeo do Uzbequistão, né? Não é do Brasil, não tem nada a ver com o Brasil, inclusive é um vídeo de uma multa de trânsito por transporte irregular de crianças. Mas voltando aqui. Ainda em 2022, o programa foi denunciado no Congresso Nacional por não ter feito consultas prévias com a população que seria diretamente beneficiada por ele, inclusive estaria ajudando empresários e fazendeiros de fora da ilha para expropriar a riqueza da região. Na época, Damares foi denunciada por espalhar notícias falsas sobre tortura e abusos contra crianças marajoaras. Ela chegou a dizer que as crianças tinham os dentes extraídos para não morderem durante a prática de sexo oral. A ex-ministra foi denunciada à justiça pelo Ministério Público Federal, que pede indenização de 5 milhões à população da ilha. E aqui tem uma notícia, né, que detalha vários aspectos, como, por exemplo, a piora das condições de vida da população da Ilha do Marajó durante o governo Bolsonaro. Aqui, o ministro citado por Damares é Silvio Almeida, atual titular do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Passou pela pasta a decisão do governo Lula de encerrar o programa após análise de indicadores que mostraram o fracasso da iniciativa. A iniciativa o programa de Damares Alves. Por exemplo, a cobertura vacinal nos municípios da ilha, que caiu de 59,20% em 2019 para 42,20% em 2022. E a taxa de mortalidade infantil, que passou de 7,54% em 2018 para 7,89% em 2022. Então, vamos resumir aqui a fake news. A Damares Alves, já na eleição de 2022, veio com a história que na Ilha do Marajó, crianças tinham os dentes arrancados para serem abusadas sexualmente na prática de sexo oral, para não morderem, né, o pênis dos abusadores, né? Ela saiu contando várias e várias histórias aterrorizadoras e agora isso foi repetido por uma cantora gospel, que não cabe nem pronunciar o nome, dizendo que, por exemplo, crianças de 6 anos saem em balsas para se prostituírem por 5 ou 6 reais. E aí, veja, as denúncias escabrosas da Damares Alves ou dessa cantora gospel, não existem provas nenhuma de que sejam verdades. Nunca se achou nenhum registro, nenhuma prova concreta de que crianças têm seus dentes arrancados para serem abusadas sexualmente, ou que é regular crianças de 6 anos saírem em balsas para se prostituírem por 5, 6 reais. Agora, veja, existem problemas concretos na Ilha do Marajó, como existe de maneira geral no norte do Brasil. Aliás, existem problemas de exploração e abuso sexual contra crianças e adolescentes no Brasil inteiro, mas acaba que por uma série de questões, dado o nível de pobreza, de desigualdade, falta de cobertura de políticas públicas, o próprio abandono relativo
relativo que o norte do Brasil sofre, né? Então tudo que acontece no norte do Brasil é menos notícia para a mídia burguesa no geral, para a opinião de artistas, de intelectuais, de acadêmicos e por aí vai. Acaba que, volta e meia, os problemas se avolumam e quando tem um escândalo gigantesco é que vira notícia e dá a impressão que o norte concentra todos os problemas do Brasil, por exemplo, em termos de exploração sexual, ou é talvez o principal. Veja, existe exploração sexual no norte do Brasil, né? Existe violação contra os direitos das crianças e adolescentes, existe negação sistemática de direitos, existe uma brutal desigualdade, uma brutal miséria, casos de fome, etc. Problemas que existem no Brasil inteiro, só que em alguns aspectos se particularizam e se intensificam na região norte do Brasil. Então sim, existe exploração contra crianças e adolescentes na Ilha do Marajó, como existe no Pará como um todo, como existe no norte como um todo, como existe no Brasil como um todo, em maior ou menor medida, a depender da região, a depender do estado, a depender da cidade. Então veja, não é falso que existe um problema, é falso esses detalhes escabrosos que o bolsonarismo fica divulgando para criar uma comoção generalizada, e é falso que o bolsonarismo tenha tentado fazer alguma coisa, né? A Damares Alves, ela foi ministra e ela não fez absolutamente nada, nenhuma política pública efetiva, nenhuma redução de nenhum índice de pobreza, de miséria, de vulnerabilidade, de violação de direitos de crianças e adolescentes, das famílias brasileiras de maneira geral. Então é um governo incompetente, um governo corrupto, um governo fascistoide que fica querendo dar lição de moral. Aquele imbecil de Minas Gerais, o Nicolas Ferreira, por exemplo, foi um dos que saíram para falar merda. O Nicolas, quando era vereador de BH, ele comemorou ter ajudado a reprovar, né, na Câmara Municipal de BH, uma iniciativa da prefeitura para conseguir financiamento para fazer obras para impedir enchentes, deslizamentos, melhora de drenagem, esgotamento e por aí vai. BH recentemente teve um problema gigantesco de uma cheia, de uma chuva gigantesca. Centenas de pessoas perderam tudo que tinham e o imbecil do Nicolas Ferreira não fala nada, né? Então assim, vamos lá. É mentira, o vídeo que circula não são vídeos do Brasil. É mentira que o governo Lula simplesmente encerrou um programa que estava dando certo da Damares Alves. Pelo contrário, o programa da Damares, várias irregularidades, várias fraudes, corrupção da braba. A Damares, quando era ministra, não fez absolutamente nada pela população do Marajó, sabe? É isso. É mentira que esse povo também defende as crianças, né? Pelo contrário, porque se defendesse as crianças, defenderiam políticas públicas que atendem as crianças e adolescentes do Brasil, melhorando a qualidade das escolas, creches, política de assistência social, política de saúde, atenção à primeira infância e por aí vai. Eles fazem o exato contrário. Agora, veja, gente, quero ter uma conversa muito séria com vocês. A gente tem um problema aqui concreto. Muita gente ainda não percebeu que o Brasil não vive mais a polarização PT-PSDB. Isso acabou, né, gente? Isso é coisa de outra época. O bolsonarismo, ele constitui um campo político altamente organizado, mobilizado e com muita capacidade comunicacional. O bolsonarismo, ele está se aproveitando e vai se aproveitar cada vez mais de um problema estrutural do governo Lula 3, que é um governo regido pela austeridade. A austeridade é aquela lógica de política econômica que está fundamentada na ideia que é preciso, de forma constante, cortar investimentos públicos, reduzir gastos públicos, reduzir políticas públicas para alcançar o tão chamado equilíbrio fiscal, porque o governo não pode ter déficit, porque déficit é um grande problema que precisa ser enfrentado o quanto antes, porque é o maior mal do mundo. Isso se materializa no governo Lula 3 a partir de políticas estruturantes, como o novo teto de gastos, e de políticas mais conjunturais, como a meta de déficit zero. A austeridade significa muitas coisas. Dentre elas, ela significa uma capacidade limitadíssima do governo fazer políticas públicas e uma demora cada vez maior no alcance e no resultado dessas políticas públicas. Então, um governo regido sob austeridade é um governo que necessariamente não vai contratar o número de trabalhadores e trabalhadoras públicos suficientes para resolver um problema a curto prazo, não vai equipar órgãos públicos, não vai ter os recursos necessários para dar soluções rápidas e imediatas, o que significa que tudo necessariamente será muito lento e tendencialmente insuficiente, percebe? Então, por exemplo, o caso dos Yanomamis é paradigmático. Veja, morreu mais Yanomamis esse ano do que ano passado.
percebe? E aí, claro, no passado, no governo Bolsonaro era negligência, no governo Lula não é uma negligência proposital, mas existe um problema de austeridade em que não há, no volume necessário, na liberação necessária, os recursos públicos, a contratação de força de trabalho, a compra de máquinas e equipamentos, a modernização de órgãos, as mobilizações necessárias de agências públicas para dar respostas imediatas aos problemas, de tal forma que eles vão sendo cozinhados. Então o Brasil ainda tem 10 milhões de pessoas passando fome. A gente tem sorte que o bolsonarismo não pegou esse dado para trabalhar em massa, viu, gente? Mas hoje, segundo dados oficiais do próprio governo, ainda tem 10 milhões de brasileiros passando fome, sabe? A questão Yanomami não foi resolvida. A questão do garimpo ilegal, por exemplo, não foi resolvida, mesmo reduzindo o desmatamento na Amazônia, por exemplo, o desmatamento no Cerrado e na Caatinga cresce de maneira substancial. Problemas de muita visibilidade, como a exploração de crianças e adolescentes, exploração sexual, permanecem, dado que, dentre outras coisas, a gente vem de um cenário em que, desde 2014, a gente tem uma política de austeridade guiando o Estado brasileiro. Então, assim, o Brasil nunca teve serviço público suficiente e necessário para dar respostas práticas e concretas para problemas do cotidiano. Então a gente nunca teve um número suficiente de funcionalismo público na saúde, na educação, na cultura, na assistência social, em órgãos importantes como o IBGE, como o IBAMA, como o ICMBio, como Fundação Palmares, na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal e por aí vai. Então assim, a gente nunca teve serviço público suficiente. Desde 2014 vem-se uma política de austeridade. Austeridade significa não realização de novos concursos públicos, não melhora dos equipamentos e condições de trabalho desses órgãos, redução dos investimentos em pesquisa, em coleta de dados, em compreensão dos problemas, porque os problemas se transformam, né, gente? O problema do garimpo ilegal hoje na Amazônia não é o mesmo que há 10 anos atrás. Então, até do ponto de vista de compreender o problema para inovar nos diagnósticos de compreensão de como ele está se dando e nas soluções, você precisa de dinheiro, precisa de investimento permanente, você precisa estar contratando mais pessoas, você precisa que os órgãos de fiscalização, controle, acompanhamento funcionem. Então, desde 2014 para cá, a gente vem numa depressão orçamentária geral e no ataque sistemático ao funcionalismo público federal. E embora esse quadro tenha se atenuado um pouco em 2023, por causa fundamentalmente dos efeitos da PEC de transição, e a gente tenha na praça, por exemplo, um concurso público agora, né, a partir do concurso nacional unificado, chamado Enem dos concursos, a gente não tem em nenhum órgão público a contratação do número necessário de funcionários e funcionárias para repor as perdas de pessoal dos últimos anos, percebe? Em nenhum órgão público. Então, em todo o Estado brasileiro, falta funcionalismo público, falta investimento em aparelhos, em máquinas, em equipamentos, em modernização, em novas técnicas, em acompanhamento. Isso significa que vai ter muito material para os bolsonaristas ficarem agitando durante os próximos 4 anos, dizendo que o governo Lula não resolveu isso, que o governo Lula não resolveu aquilo, que esse problema continua, que esse outro problema continua, e por aí vai. Então, por exemplo, eu recebi no WhatsApp de alguns grupos de extrema-direita que eu estou lá infiltrado, o próprio governo federal fez um estudo mostrando que 9 milhões de brasileiros e brasileiras moram em situação de risco. Sabe como foi que isso foi divulgado nas redes da extrema-direita? 9 milhões de brasileiros moram em situação de risco. O governo Lula divulga isso e não oferece nenhuma solução. Esse era o banner. O governo Lula não oferece uma solução. E veja, de fato, não existe nenhum programa de vulto que dê conta de enfrentar diretamente no prazo de 2 ou 3 anos, por exemplo, isso. Alguém pode dizer assim, Júnior, mas não seria possível. Veja, seria possível sim. Não é possível com o novo teto de gasto. Não é possível com a meta de déficit zero. Veja, com essa depressão orçamentária permanente que a gente vai ter, os problemas vão se avolumar. As respostas vão ser sempre aquém do necessário. A gente pode dizer que, em termos estruturais, boa parte dos problemas, aliás, praticamente todos os problemas do povo trabalhador do Brasil não vão se resolver no capitalismo, o que eu concordo. Só que o grau de investimento público que o governo realiza diz se esses problemas vão ser mitigados
ou não, ou se eles vão crescer, se avolumar, aumentar sua dramaticidade. Numa lógica de novo teto de gastos, toda a política, por exemplo, as políticas de moradia, como Minha Casa Minha Vida, vão ser necessariamente limitadas e muito lentas. E ao final dos 4 anos do governo Lula, a gente vai continuar tendo milhões de brasileiros morando em situação de risco. Numa lógica de novo teto de gastos, a gente vai continuar tendo milhões de crianças e adolescentes brasileiros desprotegidos de uma escola digna, universal, de política de assistência social, de direito à infância, de proteção à sua dignidade. E a gente vai continuar tendo em situações de extrema pobreza, miséria, desigualdade, desassistência, crianças que estão sofrendo todo tipo de violação. Isso vai continuar acontecendo, sabe, gente? A gente vai continuar vendo casos de garimpo ilegal, casos de desmatamento ilegal, casos de tráfico de espécies, campeando na região norte, inclusive com cobertura dos militares. Então, assim, o bolsonarismo, ele trabalha em cima de uma contradição. O bolsonarismo também defende austeridade, também defende um programa neoliberal, mas ao contrário do PSDB, antiga oposição, eles são espertos. Então, o que é que eles querem? Eles querem que o governo Lula tá numa agenda que, no fundamental, que é a política econômica, quer agradar os bancos, a burguesia. Então, tome-lhe uma política de austeridade, né, para se dar bem com o tal do mercado. É isso. Uma política de austeridade significa respostas lentas, pouco eficientes aos problemas mais imediatos que têm visibilidade no debate público. A extrema-direita vai se aproveitar disso, vai mentir, vai exagerar, vai divulgar vídeos falsos, fotos falsas, informações falsas, mas vai trabalhar em cima de problemas reais, sabe? É isso, vai trabalhar em cima de problemas reais. A sorte da gente, inclusive, é que essa extrema-direita é tão antipopular que ela não abraça certas pautas que teriam, inclusive, muito apelo. Então, por exemplo, as condições do mercado de trabalho. Cresceu muito o tempo médio de horas semanais trabalhadas pelo povo do nosso Brasil, né, por causa do altíssimo grau de informalidade. Reduziu-se muito, na prática, o tempo médio que mulheres têm de licença maternidade, porque isso não tem carteira assinada, não tem direito, tem que voltar a trabalhar rápido, o salário está apertado, enfim, cresce o número de acidentes de trabalho, piora as condições de trabalho, de adoecimento no trabalho, de acidentes no trabalho. O bolsonarismo não trabalha com nada disso, né? Se o bolsonarismo tivesse um apelo mais oportunista no âmbito da política econômica, no âmbito da economia, do mundo do trabalho, ele poderia se agarrar a essas coisas, né? E trabalhar mensagens com, Lula é pró-trabalhador, mas olha, os dados. Então veja, gente, tem muita gente que aposta que frente ao bolsonarismo trabalhar em cima dessas contradições, o caminho que a gente tem é fechar a unidade no sentido contrário, ou seja, mentir. Então, por exemplo, tem gente que mentiu ano passado inteiro dizendo que o governo taxou os super ricos. Isso é uma mentira. Tem um react aqui do Eduardo Moreira que eu já fiz explicando a situação. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Então, assim, é um caminho que não vai dar certo, assim, sabe, gente? Um caminho que não vai dar certo. A gente tá enfrentando essa fake news agora sobre a Ilha do Marajó, essa notícia falsa, mas a gente vai enfrentar muitas outras com a base de verdade. Cada vez mais que o governo trabalhar dentro de uma lógica de austeridade, você vai ter problemas crescentes que vão estar aí e que a extrema-direita vai trabalhar em cima. Então, por exemplo, ano passado, o governo trabalhou com toda a pompa e circunstância no lançamento de uma política nacional para a população em situação de rua. Final do ano de 2024, se não diminuir o número de pessoas em situação de rua, coisa que eu acho que inclusive não vai, é muito fácil para a extrema-direita trabalhar em cima disso e atacar, percebe? Pô, se em 2025 a gente tiver o dado que mesmo com a volta do Minha Casa Minha Vida, o déficit de moradia continuou crescendo no Brasil, porque mesmo no governo Lula passado, com Minha Casa Minha Vida, o déficit de moradia continuou crescendo. Então, assim, o bolsonarismo vai fazer uma divulgação massiva dizendo que Minha Casa Minha Vida é uma mentira, é uma enganação, porque tem cada vez mais brasileiros sem casa, que não estão conseguindo pagar o aluguel e por aí vai. Ou seja, a gente tem que entender que a gente está lidando, não é com o PSDB, é com a extrema-direita organizada, coordenada, que faz uma ótima comunicação digital. E aí quem escolhe gerir um governo na base da austeridade está se expondo a essas contradições, né? Além da austeridade, uma própria lógica governamental que não quer enfrentar porra nenhuma.
nenhuma. Então, assim, o que é que justifica até agora os militares continuar sabotando o socorro aos Yanomamis e não serem enquadrados, sabe? E o José Múcio não ser demitido. Os militares responsáveis pela sabotagem, que inclusive vários deles com envolvimento com garimpo ilegal, com tráfico de madeira, de animais e por aí vai, essa galera não sofreu uma coxa, sabe? Então, assim, a minha grande preocupação não é só desmentir a fake news do momento, né? Tipo, as denúncias escabrosas da Damares são falsas. Existe um problema concreto na Ilha do Marajó, no Pará, no norte do Brasil. Existe uma questão regional que a gente tem que voltar a falar. Inclusive, em breve, no canal, eu vou tentar começar a fazer uma série de vídeos sobre a questão regional e abordar alguns problemas específicos, região por região. Mas o fato, para mim, o que me preocupa mesmo é que não vai faltar material para o bolsonarismo trabalhar em cima quando o governo atua numa lógica de austeridade, em que necessariamente todas as respostas de políticas públicas vão ser insuficientes e vão ser muito lentas. E vão ser insuficientes não é só na perspectiva de que toda política pública é insuficiente frente à dinâmica capitalista. Vão ser insuficientes até pelo grau de alcance que uma política pública em si poderia ter, entende? Então, assim, isso é um problema sério, um problema seríssimo, em que, se não for enfrentado, vai gerar cada vez mais material para a extrema-direita surfar na onda. Depois, a gente não pode se surpreender se esses caras continuam se fortalecendo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.